Presidente, eu tive a oportunidade, nessa segunda-feira, de ir à cidade administrativa em reunião com a secretária de Estado da Educação. Tomei a iniciativa de solicitar a reunião após receber muitas demandas apontando irregularidades no processo da contratação temporária para a educação da rede estadual. Rede estadual que começou as atividades escolares desta segunda-feira, virtualmente. Nós estamos na semana, segundo a Secretaria da Acolhida, mas já contando como ano letivo. E o que eu fui fazer em reunião com a secretária foi levar a demanda de milhares de servidores ou de pessoas que querem se tornar servidores contratados na educação sobre as dezenas de irregularidades que ocorreram no processo de contratação temporária da rede estadual. Eu esperava que o relato das irregularidades pudesse ter como resposta uma proposição de correção. Porque se você estabelece uma contratação na rede estadual e essa contratação ela não segue critérios que sejam objetivos, claros, transparentes, ou se esses critérios não são seguidos, porque existem várias resoluções que determinam esses critérios, nós temos um problema. E eu busquei a liderança do governo daqui na casa na semana passada, encaminhei a ele o relato de todas as irregularidades, estou encaminhando o mesmo relatório de irregularidades a todos os colegas parlamentares para que tenham ciência dos problemas que hoje milhares de servidores e trabalhadores vivem em relação à contratação. Como já tem sido a minha prática, quando eu trago as questões relacionadas à educação, eu tenho feito a opção por trazer a realidade. E nada melhor do que a realidade através das pessoas que estão vivendo esses problemas e essas irregularidades. Tenho comigo quase 200 páginas de relatos, de questionamentos e de relatos de irregularidades que eu faço uso da palavra nesse momento aqui na tribuna, com o objetivo de dar voz a essas pessoas e, com isso, contribuir para a solução dos problemas. Da reunião com a secretária ontem, eu não saí com solução. Eu saí com uma promessa de que o documento que eu havia encaminhado, entregue, naquele momento da reunião, ele fosse respondido. Mas não se trata de uma resposta, se trata de corrigir as irregularidades que de fato aconteceram, não são questões pontuais. Por isso, nesta reunião, nós não tratamos de casos específicos, porque seriam casos isolados. Oi, gente, eu estou atrapalhando. Então, eu trago aqui agora um relato, e eu vou fazer a leitura, porque a realidade ela diz por si só. Mas eu começo a releitura de uma mensagem que eu recebi de uma professora hoje de manhã. Essa situação eu estou encaminhando à Secretaria de Estado da Educação hoje à tarde. E espero que a Secretaria compreenda, assim como o governo Zema, de que nós estamos tratando de pessoas. O processo de contratação, além dele ter a moralidade e todos os demais princípios da administração pública, ele pode ser um processo humano, que enxergue as pessoas para além do sistema, que consiga compreender a complexidade e tratá-las de forma humana. Eu estou muito assustada com a desumanização com que as minhas colegas de profissão têm sido tratadas nesse processo de designação. Processo que foi completamente concentrado por parte da Secretaria. Eu havia dito isso aqui em pronunciamento anterior. As diretoras de escola e todos que as auxiliam perderam a condição de lidar com o processo de contratação. Elas sabem da sua realidade, mas elas não podem atuar na contratação a partir da sua realidade, porque o processo foi completamente concentrado por parte da Secretaria. Primeira situação que eu recebi hoje de manhã, se trata exatamente do cargo de auxiliar de serviços da educação básica. Até 2020, as escolas faziam a contratação separando todas as funções relacionadas a
limpeza, merenda, alimentação escolar da escola e pequenos reparos. Porque é evidente que para pequenos reparos na escola, você precisa ter certa experiência, um preparo físico e, portanto, quando a pessoa concorre a essa designação, ela sabe se ela está indo para os serviços que são gerais ou se elas estão indo para pequenos reparos. Esse ano a Secretaria mudou a regra, de modo que a pessoa ao ser contratada, ela não sabe para o que ela está sendo contratada. Essa mudança da Secretaria está excluindo mulheres acima dos seus 45, 50 anos, da contratação como auxiliares de serviço na educação básica. Acho isso grave, porque a contratação não pode fazer um processo de exclusão, e o mecanismo usado pela Secretaria está fazendo esse processo de exclusão. E é exatamente o relato que eu recebi hoje. É de uma escola em Divinópolis, onde existiam 8 vagas, que o sistema não especificou se era para limpeza ou manutenção, como eu acabei de explicar. Ontem, foi na segunda-feira, essa auxiliar de serviços foi convocada a comparecer à escola. A classificação dela era 6ª, eram 8 vagas. Chegando lá, a diretora informou que as 3 últimas vagas eram para manutenção. E os 2 últimos classificados também tiveram que desistir no sistema do dia das escolhas da escola, porque não especificou se era limpeza ou manutenção. Ou seja, uma senhora vai para a escola para ser contratada e descobre que o serviço para o qual ela será contratada, ela não tem condições de prestá-lo, porque é de reparo na escola. Ela perdeu a condição de ser contratada, sem nenhuma possibilidade de recurso, porque a escola não, porque o sistema não a informou. Mas vamos aqui para os relatos das pessoas que procuraram o nosso mandato e eu vou ser porta-voz nesse momento. Escolhi uma vaga que estava registrada errada, segundo a escola, por erro do sistema. As pessoas fizeram inscrição online. Então, é um sistema que girou e definiu a vaga para onde as pessoas iriam. Estava registrada como manhã. A escola funciona manhã, tarde e noite. Tarde e noite, mas é apenas manhã e noite. Além disso, são aulas em que ainda não tem horário aprovado. Ou seja, não sei nem quais os meus horários de trabalho. Fiquei prejudicada na primeira rodada de designação pelo motivo de fazer 2 inscrições para conteúdos diferentes e ser o primeiro inscrito em filosofia e ser o 4º em sociologia. E fui designado apenas para a primeira. E quem estava depois da minha colocação foi contratado e eu não, sendo que a resolução permite que o servidor possa ser designado em até 3 conteúdos na mesma escola. E agora, para a segunda rodada, todas as vagas foram preenchidas. Outra denúncia de irregularidade. Obedecendo todas as regras do edital, me inscrevi e fui selecionada para trabalhar em uma escola. Chegando na escola, fui informada que não existe a vaga e que eu não poderia assinar a documentação de contratação. Outra denúncia de irregularidade. Compareci até a escola que me inscrevi no sistema. No sistema havia 16 horas aulas. Chegando na escola, a diretora me disse que a vaga ficou preenchida por um efetivo, que vinha de uma escola para o outro município. Eu não sei se ao ler as pessoas conseguem ter a dimensão, mas a pessoa ela se inscreve, ela é classificada, usa a classificação dela para ser contratada na escola. Ela chega na escola, a vaga não existe. Aquela classificação dela para ela ser contratada não levou a sua contratação na rede estadual. Outra irregularidade recebida pelo nosso gabinete. Sou a 7ª colocada no cargo de professora regente e a 8ª colocada foi convocada e designada antes de mim. Eu vou continuar a fazer a leitura. Fui selecionada para um cargo de 6 aulas. Chegando na escola, fui informado que eram apenas 3 aulas. Outra denúncia. Estou bem classificada no município de Araçuaí para especialista e para professora. Porém, na primeira rodada, fui selecionada para a minha penúltima opção. Ao chegar no local da vaga, fui informada pela diretora que aquela escola era uma escola prisional e que a designação seria presencial e não online. Agora fiquei em situação difícil, pois não sairei na segunda rodada. Ela está desempregada. Senti lesada no meu direito, pois passei no concurso, mas não tomei posse para a supervisão escolar.
Entretanto, lançaram a vaga no sistema para essa função na escola estadual professora Juvenília Ferreira dos Santos, e essa vaga não existe. Fui classificada para a primeira rodada, aí tem o nome da escola aqui, que é uma escola de Vespasiano. Ao chegar lá, fui informada que a vaga não existe. Peço orientação e ajuda, pois estou sendo prejudicada e correndo o risco de não conseguir um contrato em 2021. Outra denúncia, uma reclamação a respeito do processo de convocação para professor da educação básica. Fui convocado para assumir um cargo de professor de matemática. No entanto, ao chegar na escola, fui informado que o cargo não existe. Outra denúncia, compareci até a escola, que me inscrevi no sistema. A vaga não existe. Fui selecionada para um cargo que não existe. Eu estou repetindo porque são pessoas diferentes. Fui o primeiro selecionado para um cargo de inglês. Compareci à escola com a documentação exigida. E após uma espera de 4h30, fui informada de que o cargo não existe. Me inscrevi no processo de vagas para especialista da educação básica, utilizando minha classificação no concurso. Ontem recebi o e-mail da secretaria sendo selecionado a minha segunda opção. Hoje pela manhã procurei uma clínica para a realização do exame. Assim que cheguei em casa, liguei para a escola para me certificar do cronograma de apresentação naquela instituição. E para minha surpresa, fui informado que a vaga não existe. Sou professor de matemática. Quando cheguei no local, não existe aulas para o cargo escolhido, que é tarde e noite. As aulas que existem são manhã e noite. Uma verdadeira falta de respeito e descaso com o servidor público e com o professor. Outra, apesar de estar em primeiro lugar no município e dezenas de escolas com cargo vago, não fui selecionado para nenhuma escola. No entanto, em outro município, no qual ocupava o 4º lugar, fui selecionado. Eu poderia, presidente, continuar fazendo a leitura de centenas de relatos de irregularidades. As maiores, as questões mais recorrentes. O trabalhador é selecionado, quando chega na escola, o cargo não existe. Conversei com uma diretora de escola que na sexta-feira esperava receber 12 pessoas para serem contratadas nesse processo de seleção da Secretaria de Estado da Educação. Ela recebeu mais de 40. Ou seja, além das 12 que foram devidamente contratadas, outras tantas perderam a condição de contratação porque a vaga na escola não existia. E para meu espanto, agora de manhã, eu recebo uma notícia de Divinópolis. São mais de 10 escolas estaduais, na verdade, sendo precisa, são 16 escolas estaduais que têm demanda, mas o sistema da secretaria não autoriza a matrícula. E o ano letivo começou ontem. Hoje é terça-feira, começou na segunda-feira. Eu assisti o governo do estado dizendo que estava preparado para o retorno das atividades presenciais às escolas. Verdade, gente, é que o governo não conseguiu se preparar sequer para fazer um processo correto, transparente, ético de contratação na rede estadual. Pela primeira vez em muito tempo que eu acompanho o processo de contratação ou de designação, que é o nome usual na educação, a primeira vez que eu vejo tantas irregularidades e vejo o governo defendendo o sistema que promoveu tantas irregularidades. Porque quando eu estive na secretaria, a secretaria defendeu o processo, disse que tem muitos elogios, inclusive, ao processo, e não reconheceu irregularidades, que se o governo tomasse medidas a tempo, corrigiria e traria segurança jurídica e traria transparência ao processo de contratação. Eu vou continuar fazendo as denúncias das irregularidades, porque eu acho isso um processo absurdo. Ninguém está contratando para a sua empresa, está contratando para a administração pública e, portanto, princípios devem ser seguidos, que são os princípios da administração pública. Na minha avaliação, não estão sendo seguidos. Para finalizar, presidente, eu queria deixar um abraço para o meu eterno presidente. Presidente que mudou a história desse país, um presidente que fez muito por todas as áreas, inclusive e principalmente pela classe trabalhadora, que ontem
teve uma pequena correção da história. O presidente Lula teve na decisão do STF ontem uma pequena correção da história. Espero vê-lo pleno em 2022 para que nós possamos trazer luz e esperança ao nosso país.